Se o indivíduo, ao realizar uma caminhada, uma corrida ou até mesmo um agachamento e tem uma inibição do glúteo máximo, em vez de utilizar o quadril para realizar o movimento, acaba utilizando as costas, faz uma extensão da coluna lombar. Por exemplo, o indivíduo vai fazer ali o agachamento, em vez de utilizar o glúteo para estender o quadril, e utiliza as costas, começa a fazer esse movimento para subir. Aí, em vez de fazer uma caminhada para utilizar o glúteo, fazendo uma extensão do quadril, utiliza as costas, faz uma extensão da coluna lombar exagerada. Isso, com o tempo, essa hiperatividade, essa dominância sinérgica das musculaturas paravertebrais acabam inibindo cada vez mais esse glúteo máximo. Consequentemente, isso pode levar a um quadro de dor na coluna lombar. E esse mecanismo exagerado de extensão da coluna lombar é o mecanismo de espondilistese. Caso essa dor comece a irradiar para as nádegas e para as pernas e não responde uma intervenção mecânica, isso é um sinal de bandeira vermelha, necessitando encaminhar esse aluno para o médico para obter um diagnóstico diferencial. Para quem não sabe como que funciona o mecanismo da listese, é através da extensão exagerada da coluna lombar. Pessoas que têm uma hiperlordose, uma síndrome ativa ali, uma instabilidade crônica lombopélvica, acaba fazendo esse escorregamento. Mas além do problema de escorregamento da vértebra, é que o forame, que fica na região posterior da coluna vertebral, começa a fechar, ocorrendo um processo de estenose do forame do canal, podendo gerar sintomas neurológicos. Tá, mas o que precisamos entender com esses alunos que passaram pelo médico, pelo fisioterapeuta, que vem fazendo um fortalecimento e precisa ter uma vida normal, que quer treinar musculação sem que sobrecarrega e tenha quadros de dores a longo prazo? Primeiro ponto, sedentarismo. Se você é sedentário, fez a fisioterapia e vai sair da fisioterapia achando que você vai ter uma vida normal, negativo. Você tem que ter uma vida ativa. Você tem que fazer musculação, não tem jeito. Esse é o primeiro passo, sair do sedentarismo. Outro passo, perda de peso. Quanto maior a massa corpórea, se você está acima do peso, maior sobrecarga você tem na coluna. Como está o alongamento do grande dorsal e como está a mobilidade da articulação glenomerular. Se esse aluno não consegue fazer um movimento completo de flexão de ombro, provavelmente ele vai fazer uma extensão exagerada da coluna para compensar. Como está a extensão do quadril? Se esse aluno tem limitação de extensão do quadril, ele vai usar a coluna lombar para fazer o movimento para compensar. Coluna torácica, se não há mobilidade também, vai sobrecarregar a coluna lombar. Se você não tem mobilidade no tornozelo, vai sobrecarregar a coluna lombar nos agachamentos também. Inibição do glúteo máximo. Instabilidade lombopélvica. Se esse aluno não consegue estabilizar a pelve, acaba se movimentando, usando a coluna lombar para realizar os movimentos, para compensar, também não é ideal para um quadro de uma pessoa que já teve um histórico de espondilistese. Então, há uma necessidade de esse aluno fortalecer essa região do glúteo e essa região do core. E a falta de propriocepção adequada. Esse aluno não tem uma consciência corporal de realizar o movimento, por exemplo, do agachamento, fazendo a sequência de ativações corretas. Caso você tenha dúvida sobre outro assunto, comenta aqui embaixo que eu vou fazer um post respondendo a sua pergunta.